Acontece que a chave verdadeira, ela não está fora, ela está dentro. E essa virada não acontece do lado de fora. Não foi uma grande discussão, não foi uma decisão impulsiva, não foi algo dramático. Foi mais silencioso que isso, foi mais sentido, mais experiencial. Foi quando eu comecei a olhar para dentro e sentir, ouvir, dar espaço para aquilo que estava acontecendo aqui dentro. Porque até então eu estava tentando mudar o comportamento, tentando falar mais, tentando me posicionar, tentando ser mais firme, e nada mudava. Então eu comecei a me perguntar, o que que está acontecendo? O que é isso que se cala aqui dentro? O que que eu estou tentando evitar? Me proteger. E pela primeira vez eu não tentei corrigir. Eu busquei e escolhi sentir. Isso mudou tudo, porque eu comecei a perceber que quando algo me incomodava, eu não tratava por fraqueza, eu tratava por medo. Medo de perder, medo de me decepcionar, medo de não ser suficiente e não pertencer mais. E aí, quando eu percebo isso, algo dentro de mim começa a amolecer. E foi quando eu senti isso que algo dentro de mim começou a se dissolver. Porque até então eu criticava, porque até então eu me criticava por estar travando, por estar me auto-sabotando. Agora eu estava começando a me acolher, a parar de me julgar. Eu comecei a perceber o medo sem julgar. Eu comecei a perceber a ansiedade sem criticar e querer me livrar dela rapidamente. Eu comecei a perceber a vontade de agradar sem me condenar. E foi isso que começou a desfazer a rigidez. Porque não era mais, eu preciso mudar isso agora. Passou a ser, eu estou sentindo o que está acontecendo aqui agora. E quanto menos eu me forçava e me pressionava, mais eu conseguia me soltar e tinha liberdade para me mover. Não da forma perfeita ou idealizada como eu tinha criado antes. Eu ainda me calava às vezes, ainda me adaptava em alguns momentos, ainda travava, me sabotava, mas agora eu percebia. E perceber já mudava muita coisa, porque agora, ao perceber, eu não me abandonava mais. Eu conseguia ouvir o que estava acontecendo dentro de mim. E isso me devolvia presença. Eu comecei a notar mais vezes, com mais presença, o crítico. Aquela voz que cobrava, que me pressionava, que me dizia que eu precisava fazer certo. Antes eu acreditava nela. Agora eu comecei a observar. Eu comecei a perceber que aquela voz era só uma parte em mim. Não era eu toda. Era só uma parte em mim. E que ela não era detentora de toda a verdade. E quando eu percebi isso, o volume dela começou a baixar. E outras partes começaram a aparecer. Partes que eram mais compreensivas e empáticas comigo mesma. Mais humanas, mais gentis. E eu comecei a me tratar com mais compaixão. Não porque tudo estava resolvido, mas porque não precisava estar. Eu não precisava mais acertar sempre, não da forma como eu tinha idealizado. Eu não precisava mais me posicionar perfeitamente. Eu não precisava mais dizer tudo da forma ideal. Eu podia escorregar, eu podia travar às vezes, podia até errar, e ainda assim me acolher, lembrar de quem eu sou de verdade. E isso começou a me dar uma liberdade que eu não conhecia, porque quando eu precisava mais porque quando eu entendi que não precisava ser perfeita, eu comecei a experimentar mais. Experimentar falar, experimentar me posicionar, experimentar dizer não. Não porque eu não tinha certeza. E caso não fosse, as coisas não saíssem exatamente como eu queria, eu podia ajustar, mas não para agradar o outro, mas para entender melhor o que fazia sentido para mim. Então, eu comecei a perceber que me posicionar não era sobre estar certa, era sobre me expressar e sentir o que ressoava. Se algo no feedback fazia sentido, eu absorvia. Se não fazia, eu mantinha o meu posicionamento, sem rigidez, mas também sem me abandonar. E isso foi mudando tudo, porque antes eu pautava as minhas atitudes na expectativa do outro. Eu fazia esperando a validação do outro, esperando o reconhecimento e o retorno que vinha de fora. Agora algo mudou. Eu comecei a olhar para mim. O que faz sentido para mim? O que eu sinto quando eu me posiciono dessa forma? O que eu realmente quero? E isso foi me trazendo de volta. Não de uma vez, mas aos poucos. Cada vez que eu me acolhia, a rigidez diminuía. Cada vez que eu me escutava, o medo ia se desfazendo. Cada vez que eu me respeitava, a ansiedade ia perdendo espaço. E foi assim, essa grande virada ganhou espaço.